Henry Bagulho é fofoca. Bom, vamos lá, né? Vamos fofocar. Vamos lá. Coisa boa. Eita, rapaz! Emílio do Blablalogia será processado por Henry Bagulho? Ele consegue mover um processo morando no exterior? Vamos lá, vamos se atualizar. Muito engraçado porque ontem eu vim fazer um vídeo aqui sobre um caso, né, envolvendo uma exposição de um professor em sala de aula, e eu vim falar aqui sobre como tem muita gente que publica conteúdo na internet sem ter noção de que pode estar cometendo algum crime, alguma infração e que vai ter que pagar por isso depois. E na semana o que aconteceu foi que o Emílio do Blablalogia, ele me acusou de um crime. Ele me acusou de um crime grave, inclusive. E só para resumir o vídeo aqui, para que você já entenda para onde vai, ele será processado. Ele será processado na esfera civil e criminal, porque eu até pensei inicialmente em... Ó, Emílio, se você precisar de indicação de advogado, chama nós, hein? Te indico aí o meu advogado, que fez com que o Mamãe Falei pegasse o processo dele, enrolasse assim bem bonito e colocasse dentro de uma jarra para nunca mais tocar. Achou que eu ia falar outra coisa, né? Safado. Em chegar, né, entrar em contato com ele e falar, pô, cara, que isso, né? Mas é um sujeito adulto, né, um marmanjo barbudo, que não é ignorante, sabe o que faz, então deve compreender as consequências de acusar alguém de um crime na internet. Esse vídeo aqui será o único vídeo no qual eu vou abordar essa questão, porque a próxima conversa será com o Emílio no tribunal. E depois eu volto aqui para dar o resultado do que foi o processo. Então será processado porque ele não pode acusar de crime impunemente alguém. Até porque ele não tem nenhuma fala minha para apresentar. Então se ele tivesse falas minhas que ele pudesse usar para justificar o que ele disse, ele teria apresentado. Ele não tem. Então ele mentiu para a audiência dele, ele fez de trouxa a audiência dele e vai ser processado sim. Então o Emílio, a próxima conversa será no tribunal. Mas eu acho que vale aqui abordar algumas coisas que ele mencionou, porque ele simplesmente vomitou pela boca nesse vídeo. Então vale mencionar alguns... Mas... Mas dá pra vomitar por outro lugar? Gente, pelo amor de Deus. Dá pra vomitar por outro lugar? Ai, meu Deus do céu. Não, é uma pergunta séria. Algum biólogo pode me responder? Eu não vou perguntar pro Emílio porque ele vai ser processado, mas algum outro biólogo que não está sob a eminência ameaça de um processo pode me responder? Alguém poderia, por favor, me dizer? Pontos que ele abordou ali, começando com uma fala que ele tem aqui no vídeo, né, no corte que ele fez, em 4 minutos e 12. Eu quero ouvir com vocês aqui para entender como é um discurso bastante hipócrita, né? Então, assim, eu digo uma coisa, mas faço outra. Vamos ouvir juntos aqui. Eu sou um homem hétero, cis, monogâmico, casado há 25 anos. Eu represento o normal da sociedade, entre aspas, gigantescas. Então eu vou comprar a luta maior porque as lutas consideradas menores não são importantes. Aqui ele está justificando como ele é o defensor das minorias, né? Oxi, a primeira coisa que ele faz, em todo esse vídeo, na verdade, em todo vídeo que ele faz sobre mim aqui, é ignorar a convidada, que foi o vídeo no qual ele está se referindo aqui, é ignorar a convidada, que é a Carolina Arcari, que estava falando aqui sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, é ele ignorar as falas dela, porque foi ela que falou, né? Eu só fiz perguntas para ela, eu nem sequer manifestei minha opinião sobre esse assunto, é ignorar o que disse a Carolina, ou seja, ele... Peraí, eu vou até tentar ver de novo, porque eu realmente não entendi. Eu sou um homem hétero, cis, monogâmico, casado há 25 anos. Eu represento o normal da sociedade, entre aspas, gigantescas. Então eu vou comprar a luta maior porque as lutas consideradas menores não são importantes. Nossa, não... Nossa, gente, esse é o tipo de conflito que... Foi o vídeo no qual ele está se referindo aqui, é ignorar a convidada, que é a Carolina Arcari, que estava falando aqui sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. É ele ignorar as falas dela, porque foi ela que falou, né? Eu só fiz perguntas para ela, eu nem sequer manifestei minha opinião sobre esse assunto. É ignorar o que disse a Carolina, ou seja, ele defende as minorias, mas a primeira coisa que ele faz é apagar a mulher que está falando, né? Então, assim, o que a Carolina fala não importa, não tem menor, significado, a experiência dela profissional, os 20 anos de atuação dela nesse ramo, não importa. Ele põe na minha boca coisas que eu não falei, ou seja, eu só fiz perguntas para a Caroline, e ele apaga a mulher que está falando ali. Então, assim, se é uma mulher feminista,
Não importa se é minoria, não importa se é mulher, então, assim, nesse sentido, ele pode apagar. Ele vai defender certos grupos, mas se é uma mulher feminista, aí simplesmente ignora a existência dela como se ela não tivesse falado nada, sendo que a entrevista foi com ela. Competição de quem apoia mais as minorias. Então, primeira coisa é essa hipocrisia, né? De você, eu sou um defensor das minorias, mas quando é uma mulher falando, aí cala a boca, né? Aí a Caroline tem que se pôr na posição de submissa, de dócil, de ouvir o que o macho branco hétero tem pra falar. Então, assim, a Caroline tem que se curvar diante daquilo que o Emílio fala, porque afinal de contas, ele é um grande entendedor, né? Deve ser um grande entendedor de políticas públicas para a prevenção de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, assim, vale perguntar pra ele. Não dá pra saber qual que é o contexto completo, porque aparentemente o vídeo original da crítica do Emílio está offline. O que ele entende, né, de rede de proteção, por exemplo, quais são os protocolos, inclusive, né, de lidar com um caso de violência contra criança e adolescente, ou seja, eu imagino que ele deve saber tudo sobre isso, né, porque para desqualificar a fala de uma especialista nesse assunto, que de fato é uma especialista, né, ela é uma autoridade nesse assunto no Brasil, se não for a maior autoridade nesse assunto no Brasil, é só para mencionar, esse ano tivemos no Brasil aí, e em 15 dias rodamos 10 mil quilômetros para ela dar palestras para agentes de segurança, para profissionais do judiciário, para professores, para profissionais de saúde sobre como lidar com esses protocolos. Então, assim, é muita hipocrisia do Emílio. Fingir que não havia mais ninguém nesse vídeo, a não ser eu. Então, a primeira coisa aqui é uma baita hipocrisia. Você é um hipócrita, Emílio. Bem, o segundo ponto tem a ver com o momento no qual, logo no começo que ele fala ali... Não dá pra saber o conteúdo, né, das palestras ou dessas falas e tal. Não dá pra saber. Eu estou usando a biologia para defender preconceitos. Bem, eu não sei de onde ele tirou isso. Ele deve ter comido merda, não é possível, porque eu nem sequer falei sobre biologia, né? Assim, não sei se um dia eu falei sobre biologia no meu canal aqui. Então, não sei de onde ele tirou isso, ele também não tem nenhum vídeo para mostrar isso, não tem nenhuma evidência pra falar sobre isso. O fato é que, levando em consideração que realmente eu não sou da área da biologia, o Emílio se eu fosse pesquisar um assunto, né, se eu fosse pesquisar uma questão, se eu fosse investigar alguma questão que tem a ver com o ramo da medicina, que tem a ver com o ramo da biologia, da ciência da saúde, sei lá, alguma coisa a ver com isso, eu procuraria referências para isso. E essa referência não seria o Emílio, porque o Emílio, se você olha o currículo dele, ele não é uma referência na área de biologia. Porra, que isso, moleque? Caralho! Nossa! O maluco tá mordido, hein? Nossa, tá mordido! Doeu! Ai, ai, ai! Doeu! Que isso, mano? Calma, cara. Que isso, porra? Porra. Não, agora eu entendi, porque esse vai ser o único vídeo, né? Vai aqui... De maneira alguma, né? Tem uma produção irrisória na área da biologia, não tem nada de relevante produção científica no ramo da biologia. Pode ser um bom comunicador científico, agora eu tenho dúvidas, porque aparentemente a militância dele está sobrepujando a capacidade crítica dele, porque o que ele está fazendo nesse vídeo aqui é uma postura irracional e anticientífica, acima de tudo, né? Porque a impossibilidade de questionar certos postulados de um tipo de perspectiva sobre o mundo, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, assim, a referência não é o Emílio. O Emílio não é nenhuma referência em nada na biologia. Gente, peraí, né? Peraí, vamos lá. É muito engraçado esse referencial que as pessoas tomam, né? Olha só como é um referencial torto, porque fica falando que a pessoa só vai poder ser reconhecida no meio, né? Ser vista ali como alguém referenciada, tal, se ela tiver publicação dentro de uma certa perspectiva, né, dentro de um certo círculo científico, né? Não sei se vocês sabem disso, mas tem várias revistas científicas de produção de artigo, publicação de tese, tarará, que você tem que pagar para publicar, né? Então acho que esse não é exatamente um bom critério para definir a relevância ou a participação de alguém dentro do meio científico. Eu julgo que não, né? Porque afinal de contas tem aí muitos trabalhos que vão ser publicados e blá 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 blá, que são uma bosta, né? Trabalhos aí que acabam sendo publicados muito mais para poder cumprir meta, cumprir determinação de volume de publicação dos laboratórios, dos departamentos, para poder garantir bolsa, garantir verba, etc, etc. E não necessariamente vai estar preocupado com a qualidade, né, dessas publicações. Isso é uma lógica que vem muito desse produtivismo acadêmico, né? E eu acho que isso é uma coisa muito forte hoje em dia, né? Em que a gente está vendo a diminuição do orçamento disponível para pesquisa, para ciência, e aí a galera precisando publicar pra cacete, assim, para poder conseguir algum tipo de verba e algum tipo de recurso, né? Mas enfim, acho que esse critério ali é um critério meio complicado, né? Porque você tá jogando dentro do campo de um certo reconhecimento institucional toda a possibilidade de reconhecimento que essa pessoa produz em ciência. Eu não sei se o Emílio já
produziu alguma coisa, já publicou alguma coisa, não faço ideia, não faço a menor ideia. Mas eu acho que se utilizar desse conceito para poder marcar a relevância de alguém ou não, é um pouco problemático, né? Eu acho que volta-se para aquela brisa do discurso do especialista, né? Para aquela brisa do discurso que vai, de alguma maneira, consagrar uma posição a partir de um certo lugar que você ocupa na institucionalidade, né? Então, é isso. Se ele quer dar carteirada nesse assunto, né, ele tem que compreender que primeiro, para fazer isso, para você, sabe, se arrogar autoridade sobre um assunto, você tem que ser uma autoridade no assunto, coisa que ele não é. Tem gente lá, tem professores de ensino médio que possivelmente tem um currículo melhor do que o Emílio. Então, não é uma referência nesse assunto. Não, e assim, né? Assim, né? Tirando pra merda todo mundo, né? O professor de ensino médio que assiste um ribugalho assim. Am I a joke to you? Lembra desse meme, gente? Basta pensar que, né, vou citar um caso aqui, que até falei já anteriormente, acho que em outro vídeo, tem um debate do ano passado envolvendo Richard Dawkins, esse sim uma referência no campo da biologia evolucionista. Então, assim, você tem um grande nome da biologia, que eu que não sou fã do Dawkins, tenho 2 livros dele aqui em casa, ele se envolveu no debate sobre a questão biológica, né, sobre a questão do binarismo sexual, e aí você tem um artigo dele aqui no jornal, no portal The New Statement, que é o título Por que o sexo biológico importa? Alguns argumentam que as experiências vivenciadas e as escolhas pessoais ultrapassam a biologia, mas elas estão erradas. Richard Dawkins falando aqui, uma referência global em termos de biologia. E aí... Ah, mas Henry, peraí, né? Você pegar aí uma referência, um cara aí que escreveu vários livros sobre ateísmo e falando dessas paradas, né? Não sei o quê. Pô, não é que você pega a obra de uma pessoa que é conhecida, que tem notoriedade, e aí pronto, né? O martelo está batido. Não é assim, né? Não é assim. Você tá falando da mesma coisa que você tá fazendo aí. Tá fazendo a mesma coisa que você tá falando aí. Mesma coisa. E a conclusão desse artigo, vale ler, vou deixar para vocês o link aqui no comentário fixado. A conclusão do Dawkins é o seguinte, olha. Muitos de nós conhecemos pessoas que escolhem se identificar com o sexo oposto à sua realidade biológica. É educado e gentil chamá-las pelo nome e pronomes que preferem. Elas têm o direito a esse respeito e simpatia. No entanto, seus apoiadores militantes e vocais não têm o direito de comandar nossas palavras e impor redefinições idiosincráticas ao restante de nós. Você tem direito ao seu vocabulário pessoal, mas não pode insistir que mudemos nossa linguagem para atender ao seu capricho. E você absolutamente não tem o direito de intimidar e coagir aqueles que seguem o uso comum e a realidade biológica a usar mulher como um termo honroso para metade da população. Uma mulher é uma fêmea humana adulta livre de cromossomos Y. Essa aqui é uma fala do Richard Dawkins, não. Como eu falei, uma grande referência global. Gente, peraí. Não, peraí. Fêmea e mulher são coisas distintas, pô. São coisas distintas, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mulher e fêmea são 2 categorias distintas. 2 categorias distintas. Inclusive, o próprio processo de se pensar a formação social, né, a formação de papéis sociais de gênero, atrelado a essa imagem do que é ser homem, do que é ser mulher e tal, ela vem com uma carga histórica, econômica, cultural, etc, etc, que vai aplicar certas determinações, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa questão da formação da família ou desse esforço muito grande que certos grupos fazem para que haja essa hegemonização total, né, de homem e mulher como papéis socialmente definidos e biologicamente definidos. Por que isso existe? Isso existe porque há dentro da sociedade capitalista um tipo de busca que é a manutenção da família. Manutenção da unidade familiar composta por pessoas do sexo biológico oposto, né, e que podem reproduzir, e que, portanto, podem dar continuidade à forma de como essa sociedade está organizada, né, no processo de reprodução da vida. É por isso que existe esse apelo, né? Por isso que as únicas pessoas que se preocupam com a queda da taxa de natalidade são os grandes grupos econômicos que olham para a taxa de natalidade caindo e falando: caralho, moleque, onde a gente vai, como que a gente vai encontrar pessoas pra gente explorar? Tá ligado? Porra, mano. Que loucura, velho. Que loucura. Isso envolve muitas controvérsias, é fato, mas eu quero ver aqui o Emílio acusando o Richard Dawkins de crime. Vai lá, Emílio, acuse o Dawkins de crime. Vamos ver.
Você que é a referência na questão, né? Você que é a autoridade máxima sobre esse assunto. Como eu falei, a postura de Emília é anticientífica porque na ciência você tem um debate que está se dando sobre esses termos, sobre esses conceitos, sobre a teoria que está por trás disso, porque disso que trata, né? Existe uma teoria que está pautando práticas e políticas públicas. Então, assim, o debate que se dá nesse campo das ideias é um debate que faz parte do processo de construção do conhecimento e da própria ciência, né? Basta pensar que a ciência ela parte de um ceticismo metodológico. A ciência parte de tem um fenômeno, eu não entendo como ele funciona, vou investigar, vou tentar questionar esse fenômeno aqui para poder ver o que eu posso concluir a partir dele. E se alguém elabora uma hipótese, se alguém diz uma coisa, como disse o Dawkins aqui, você vai investigar o que ele disse e vai tentar apresentar contra-argumentos, vai tentar apresentar evidências contrárias para demonstrar como essa fala do Dawkins está equivocada. Eu vou dizer para vocês aqui... Será que foi boa? Minha fala foi boa? Vocês acham que deu para questionar? Será que o Dawkins vai me processar? De referências aqui dos mais diversos campos da biologia, da ciência da saúde, da farmacologia, da endocrinologia, de vários campos da medicina, falando sobre a importância dos marcadores de sexo biológico para a investigação de doenças, para a prescrição de remédios, inclusive na epidemiologia. Inclusive tem um artigo bem interessante aqui sobre bioética. Não, e assim, né, meio que você não precisa fazer um grande esforço para entender, por exemplo, que a atribuição de certos medicamentos ou de certos remédios, sei lá, vão funcionar melhor dependendo dos corpos onde eles são aplicados. Vão funcionar melhor não, né? Mas vão funcionar de maneira diferente, né? Mas aí é foda, né? Porque você fala, eu vou pegar um artigo, vou pegar um livro que mostra como essa separação e essa dicotomia ela é importante, não sei o quê. Não, aí é foda, né? Eu vou pegar um artigo, um livro que vai reforçar o que eu tô dizendo. Ética falando sobre como o médico, né, como um profissional de saúde pode abordar essa questão do sexo biológico justamente para poder entender certas doenças que são, que são específicas ou que são predominantes entre homens e mulheres. Então, sim, é uma questão essencial. Se você lê esses artigos, a primeira coisa que eles falam, olha só... Mas uma coisa não anula a outra, né, Henri Bugalho? Porra, tá de sacanagem. Uma coisa não anula a outra. Não é o fato de que você tem, por exemplo, uma pesquisa que vai analisar a utilização, por exemplo, de... sei lá, né, de alguma substância, de algum remédio tal, sobre o corpo feminino, né, nesse sentido biológico, por assim dizer, e você não fazer um debate sobre papéis sociais, né, definição de papéis sociais, são coisas distintas, né, não são coisas concorrentes, essa é a questão. Acho que o grande problema, né, e o Henri Bugalho já demonstrou isso um pouquinho antes, é que existe uma confusão, né, sobre o que são essas categorias. Né? O que são essas categorias? Porque na categoria homem e mulher, a gente tem a construção de papéis sociais de gênero. Né? Papéis sociais de gênero e que vão acabar representando essa performance dentro do mundo. Né? Então, dependendo da maneira de como você existe, da maneira como você expressa a sua existência, sua realidade, enfim, né? Isso não é também inato, né? Isso é parte de um processo de formação social constante, né? É sempre um processo que está acontecendo o tempo todo. Pô, porque senão a gente pode olhar, por exemplo, para o fato de que as meninas são dadas bonecas para elas. Por quê? Porque elas sabem cuidar melhor de boneca? Porque as crianças meninas sabem cuidar melhor de boneca? Não, porque existe uma determinação de papel social que se espera que essa pessoa, que essa criança vá cumprir. Né? É essa colocação dela dentro de um certo estigma, dentro de um certo papel, dentro de uma certa conduta social, né? E que atravessa essa obrigatoriedade, essa arbitrariedade que é colocada, que é imposta pela forma de como a família existe dentro do capitalismo, de como a família existe dentro da ideologia dominante, né? A gente está falando de capitalismo porque a gente está se referindo aqui, no caso, né, a um debate mais voltado para essa perspectiva, né, que está mais em contato com a nossa realidade, entre muitas aspas, ocidental. Um dos principais elementos a se saber quando você vai diagnosticar alguém é o sexo biológico da pessoa, porque tem doenças que só acometem homens. E aí você pode, a partir disso, pegar um remédio, por exemplo, né, e falar, você vai precisar tomar esse remédio tal, porque você tem, sei lá, né, um remédio que funciona melhor. Gente, deixa eu fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte. Isso é um exemplo hipotético, tá? Isso é um exemplo 100% hipotético. Eu não faço ideia se está certo ou não, tá? Mas é pra deixar claro, tá bom? Tá bom. Pô, é a mesma coisa, você precisa ver. Essa pessoa tem um nível maior de taranã, taranã. Aí você utiliza um remédio que funciona para esse nível maior de taranã, taranã,
e você pode continuar fazendo debate sobre papéis sociais. Não acredito nisso. Menina, que loucura, biologia não define sociedade. Ai, meu Deus. O câncer de próstata, por exemplo. São questões que estão sendo debatidas. Porra, gente. Porra. Henry, peraí. Henry. Você jura por Deus que o câncer de próstata vai ter um tratamento diferente? Não. Mano, cara, será que não dá pra fazer essa separação? Tipo, é isso, você vai olhar primeiro pra doença e falar, ó, isso aqui é doença de homem, isso aqui é doença de macho, isso aqui é doença de fêmea, isso aqui é doença de mulher. Né? Você não vai analisar a próstata, você não vai analisar o útero, você não vai analisar o órgão, você não vai analisar o objeto, você vai analisar a abstração por trás daquilo, né? A categoria criada em torno daquilo. Ah, dá licença, mano. No interior desses campos de prática da saúde ou da biologia, e que me parece que pro Emílio não deveria acontecer. Então, assim, o Emílio, ele foi o maior exemplo daquilo que a gente falou nesse vídeo, inclusive com a Caroline, que é como você tem um conjunto dogmático de ideias e que o simples fato de você ousar questionar esses dogmas já transforma você no inimigo. O que o Emílio fez aqui é o tipo de militância intolerante, intelectualmente tapada, que impede o debate, que tenta cercear o debate. Caralho. É um debate que está acontecendo no campo das ciências. Na indústria farmacêutica, eles estão debatendo... Graças a Deus que é só o Emílio que é dogmático, né? Graças a Deus. Dos impactos que isso tem no mundo real, nas práticas reais. E o que a Caroline faz é justamente isso, é trazer o contexto da prevenção e do enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, que também são minoria, que também devem ser protegidas, como isso tem impactado nas práticas no dia a dia. E como é importante você identificar o sexo biológico para poder fazer o tratamento em relação ao tipo de violência que essas crianças e adolescentes sofreram. Então, assim, como eu falei, o Emílio possivelmente não tem a menor ideia do que é o mundo real da prevenção dessas violências, de modo que ele pode vomitar esse monte de baboseira que ele fez sem ter noção da inconsequência dele ao fazer isso. Gente, eu acho que é assim, né? Mandaram aqui, homem cis usa livro de homem cis para explicar homem trans, entenda o Cássio. Eu não acho que seja essa a determinação da enganação do Henry Bugalho. Não é isso. Não é o fato dele estar utilizando um livro de um homem cis utilizando o livro de um homem cis para explicar uma questão relacionada às pessoas trans e esse é o determinante do erro. Não. Não é assim. Não é isso, gente. Não é isso. É claro, né? A gente sabe que existe um peso diferente sobre a produção científica, sobre esse tipo de debate, etc. Mas a gente não pode levar isso como a determinação para debater um tema, porque não é isso que está em jogo, não é isso que importa. Tá? Não é isso. Existem pessoas cis que vão falar groselha e existem pessoas trans que vão falar groselha. Entendeu? O fato de uma pessoa fazer parte, né, desse grupo, né, de ter esse processo, de fazer parte ali dessa comunidade, não a isenta de responsabilidade a respeito daquilo que ela tá propondo ou tá falando, né? Senão a gente vai cair na armadilha de achar que toda pessoa trans é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, que vai estar certa, que tem razão. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Vide aí o fato de que a gente tem, mais uma vez, né, reforçar a grande maioria dos deputados, dos vereadores trans que foram eleitos esse ano nas eleições municipais eram de partidos de direita. Tá? Essa relação imediata não existe, tá bom? É muito importante entender isso, pra gente não cair nos mesmos idealismos e no mesmo tipo de abstração que o Bugalho tá promovendo, tá bom? Então, assim, como eu falei, vai rolar processo, ele vai ter que justificar se essa afirmação dele no tribunal. Aí cruzou então, ali. Assim, porque simplesmente a pessoa não pode, por causa da militância tosca e bitolada dele, acusar uma pessoa de crime. E aí entra um outro aspecto, né? Porque ele fala sobre essa hierarquia, né, de lutas, né? Essa hierarquia de, sabe, a prioridade seria a classe trabalhadora em vez de pautas minoritárias, assim por diante. E aí você percebe como a esquerda radical no Brasil, ela é uma espécie de um catolicismo brasileiro, né? É um Frankenstein com um monte de partes desconexas que a pessoa acha que faz sentido, mas não faz sentido no final das contas. Porque o que é um católico no Brasil, né? Meu Deus do céu. Atenção! Atenção! A esquerda radical se transforma na Igreja Católica.
Descubra depois dos comerciais. No geral, aqui, né? Um católico médio. O cara, ele é batizado... Ah, tá bom, ufa, é um católico médio. Ufa. Tá pensando, pô. O Luigi, toda vez que ele vai na igreja, ele pensa isso. Ele fala, esquerda radical. Ele vai à missa, ele faz a comunhão e, ao mesmo tempo, ele vai de vez em quando, sabe, num centro espírita, ele vai para um terreiro de umbanda, ele faz mapa astral, ele lê horóscopo, ele acredita em reencarnação, ele vai lá na cigana para jogar carta, assim por diante. É o sincretismo brasileiro, o catolicismo sincrético, né? O cara vai juntando um monte de elementos que são contraditórios entre si e que na religião que ele diz seguir não faz sentido, inclusive é condenado pela religião. Então, o que a esquerda radical brasileira... Nossa. Esse é o católico médio. Esse é o católico médio. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Não, o católico médio metafórico que vai em todos os lugares, né? Nossa. Henri Bugalho vomitando pela boca. Faz é quase isso, né? Eles pegam um monte de elementos de diferentes teorias que são conflitantes, que são discordantes. O cara pega lá o marxismo, o materialismo histórico, dele junta com, sabe, Foucault, dele junta com a teoria queer, que é essas pautas identitárias no geral, junta com a teoria queer, junta com pautas decoloniais e faz uma salada que fica lá um Frankenstein, uma cabeça de uma teoria, os braços de outra, o tronco de outra, as pernas de outra. Fica um monstrengo esquisito que não faz sentido. É claro que eu não posso esperar que o Emílio compreenda isso, porque eu suponho que ele não tem nenhuma leitura, nem marxismo, na verdade, babado, né? Porque não tem nenhuma leitura em teoria queer, não tem nenhuma leitura nessas outras vertentes. Não, e fora isso, né? O Henri Bugalho parece simplesmente ignorar o fato de que há um amplo debate dentro dos circuitos acadêmicos sobre essas categorias mesmo, sobre como o marxismo, né, ou os movimentos de luta ao longo do século XX conseguiram articular e pensar políticas para poder também combater essas questões que se expressam em lutas de gênero, sexualidade, raça, tal, e que a divisão dessas categorias, né, em categorias abstratas, né, em categorias únicas, em categorias que de alguma maneira não dialogam com a realidade histórica, com a realidade material, ela é um produto de uma certa tradição acadêmica que vem a partir dos anos 70, dos anos 80, né, quando a gente vê esse isolamento dessas questões e essa abstração desses pontos, né, ignorando o fato de que, por exemplo, ignorando o fato de que, por exemplo, o Marx falava sobre racismo dentro de vários livros, no Guerra Civil dos Estados Unidos, por exemplo, ele cita isso. Ele fala sobre a questão relacionada... Ele fala sobre a opressão dos papéis de gênero no livro sobre o suicídio. A gente vai ver a presença no próprio livro do camarada da Jory Dean, em que ela vai relatar quanto o Partido Comunista dos Estados Unidos, ali dos anos 20 e dos anos 30, já estava fazendo esse debate. Os Panteras Negras e vários outros grupos que vão... tentar trazer, né, esse panorama, né, essa ideia, tá ligado? Então, assim, enfim, socorro Deus, né? Socorro Deus. Inclusive, queria aqui aproveitar esse momento para poder fazer um anúncio muito importante, que é o seguinte: se você quiser adentrar, né, entender melhor esse mundo, essa categoria que foi sendo criada ao longo dos últimos anos de identitarismo, eu e o meu camarada Heribado Maia estamos oferecendo um curso, uma formação política com 6 aulas que se chama Identitarismo: Conhecer, Combater e Vencer. A gente vai abordar desde o princípio dos conceitos de identidade, sujeito, a gente vai falar sobre a colonização, políticas de identidade, big techs e redes sociais, políticas do eu, e como pensar uma política que possa manter essa perspectiva de luta por reconhecimento dentro de um plano da luta de classes e da luta material, né, da luta política. Eu vou deixar o link para vocês acessarem esse curso aqui no chat e mais tarde, para você que está vendo esse corte, aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? E lembrando a você que membros do canal, membros dentro tanto do YouTube quanto dos apoiadores da Evoé, né, naquele QR Code que está na outra tela, ganham desconto na adesão do curso. Então, não deixem de conferir, vou deixar aqui o link para vocês poderem acessar, tá bom? As aulas estão muito boas e vão começar no dia 12 de novembro, tá bom? Dia 5 eu vou fazer uma live com o Erin que a gente vai conversar um pouco mais a respeito, e no dia 12 faremos o lançamento oficial do curso. Então não deixe de conhecer o curso Identitarismo, Conhecer, Combater e Vencer.
Ele vai juntando nesse Frankenstein, porque ele está seguindo a manada, ele está seguindo a onda, né? Porque agora está na moda ser marxista no Brasil. Então ele está seguindo a onda, então ele vai juntando um monte de teoria que não faz sentido, de modo que não compreende as contradições que existem entre essas pautas e o modo como no mundo real essas pautas não estão coordenadas. Daí aqui vou citar um outro artigo, que é o artigo do Slavoj Žižek, que é um filósofo, né, bem, ele não é bem marxista, mas ele tem muitos alinhamentos com o marxismo. Slavoj Žižek, que fazia ótimas análises, ótimas análises, e agora, né, morreu em vida, depois de, no início da guerra da Rússia e da Ucrânia, ter defendido a formação de um exército para proteger a Europa, né? Ai, Zizek, que saudade. Ele escreveu um artigo aqui no Project Syndicate que se chama Quais são as semelhanças entre a esquerda woke, é um termo que o Žižek usa, quais são as semelhanças entre a esquerda woke e a alt-right, ou a extrema-direita. E aqui ele vai apresentar como, na verdade, as pautas identitárias de direita e de esquerda, elas são semelhantes porque elas estão favorecendo o capitalismo, elas estão favorecendo pautas neoliberais. Em tese estariam fazendo alguma mudança radical, mas, afinal das contas, só estão reforçando o status quo. Mas é aquela coisa, né? Inclusive no curso a gente vai abordar isso. Existe, né? Isso não é questão para ninguém, uma cooptação das pautas relacionadas a essas lutas por parte das forças políticas dominantes. Acho que isso não é uma questão para ninguém, né? Isso, nossa, uau, né? Que novidade, né? Que um processo de luta foi cooptado. Mas é muito ruim, né? Porque você não fazer essa divisão e você não conseguir trazer esse debate de maneira mais aprofundada vai fazer parecer com que todas as pessoas que abordem essas questões de um primeiro momento vão ser vistas ou taxadas como pessoas iguais à extrema-direita. Né? Ao invés de você fazer o marcador e falar, não, gente, ó, existe de fato uma cooptação, existe de fato, né, uma perspectiva liberal, taranã, 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 e que taranã, taranã, taranã. Não, você simplesmente equipara as duas coisas, deixa a audiência decidir, né, e foda-se. O Emílio, que se acha confrontando o status quo, ao defender essas pautas, segundo o Žižek, né, está reforçando esse status quo, porque não muda nada, no fim das contas. E aí o que acontece também, que é importante falar para concluir esse vídeo, é a incapacidade do Emílio, de muita gente, de compreender como essas pautas estão em conflito, porque na medida que você vai avançando certos direitos para seu grupo, você vai adentrando os direitos de outro grupo. Você vai, sabe, entrando em conflito, há umas franjas que vão se conectando aqui e o grupo vai sentindo que vai perdendo direitos. E esse é um tipo de embate que se dá muito frequentemente na política. Basta pensar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um governo que é um governo de esquerda progressista e que põe no Ministério do Meio Ambiente alguém de um partido ambientalista. Ele põe lá para compor a maioria, lá para poder avançar pautas gerais. E aí esse governo progressista começa a passar uma série de decisões que são contra a pauta ambiental. Tipo o governo Lula? E aí o cara que é ambientalista lá no Ministério do Meio Ambiente não pode reclamar porque ao fazer isso está confrontando o governo, porque está sabotando o governo. É claro que ele pode fazer porque ele tem um conjunto de princípios ideológicos que tem a ver com o impacto no mundo real, e ele pode sim discordar daquele governo do qual ele faz parte. Basta pensar os marxistas. Os marxistas você tem várias subdivisões, tem os leninistas, tem os trotskistas, tem os maoístas, tem os ortodoxos, tem uma infinidade de variações marxistas, e que tem divergências. Tem os ortodoxos, é muito bom. Sobre leitura do Marx, e tem divergências sobre a prática no mundo real. E agora esses grupos não podem, sabe, discordar, porque fazer isso seria algum reflexo de algum tipo de, sabe, de querer destruir o outro grupo. Isso se dá com militâncias identitárias. Há certos movimentos que vão avançando certas pautas e que vão impactando em conquistas de outro grupo, e que é aquilo que a própria Carolina está falando, né? Há conquistas históricas que foram feitas pelas mulheres nos últimos 200 anos que estão sendo impactadas por uma agenda que vai ocupando espaços que foram... Mas você queria que os direitos das mulheres que foram obtidos há 200 anos estivessem no mesmo nível de debate ou de presença histórica de hoje em dia? E é isso, né? Quais mulheres? Quais direitos, né? Porra, porque você olha para a conquista do direito ao voto das mulheres ali na virada do 19 pro 20, é um avanço em relação ao que existia antes. De fato, há essa participação. Mas isso não é a totalidade, né? A gente vê, pelo contrário, que as mulheres afro-latino-americanas, por exemplo, vão ficar relegadas a um papel de subserviência, a um papel que não vai ter acesso a direitos, a estrutura, etc, etc. Tá ligado? Então, porra. Conquistados e que são espaços para a proteção das mulheres. Então, assim, o que o Emílio está fazendo aqui é justamente se
prestar ao trabalho, né, de fazer esse pacto do patriarcado para silenciar as mulheres, porque agora as feministas não podem falar sobre um tópico, não podem abordar um tópico, não podem defender certas pautas, não podem defender certos direitos que elas conquistaram, não podem defender certas políticas públicas que favorecem aquele grupo em particular, porque o Emílio não deixa, porque o Emílio, bem, o homem branco, cis, hétero, ocidental, não deixa com que essa mulher defenda aquilo que ela pensa, aquilo que ela avalia que é melhor para o grupo dela. Ele sabe. Mas olha que engraçado, né? Olha que engraçado. O Henry fica batendo nessa coisa de identitarismo, fica batendo nessa coisa da pulverização das pautas, e aí a base do argumento dele segue a mesma lógica de categoria. A mesma lógica, como se esse grupo de mulheres fosse um grupo descolado da realidade histórica e material, né? Fosse só uma categoria colocada, alçada, né, aos céus, como uma determinação, e acabou, né? Acabou. Olha só que engraçado, que curioso, né? Que curioso. O que é o correto, né? Ele, que é o defensor das minorias, ele não apenas quer defender as minorias, como ele quer determinar o que as minorias podem pensar e dizer. É isso que está acontecendo aqui. O vídeo do Emílio é um cara, um homem barbudo, querendo dizer para uma mulher o que ela pode pensar e o que ela pode dizer. Caralho, o Henry Bugalho meteu aquela camisetinha, hein? Meteu aquela pintura corporal. Sou feminista, vai encarar? Sou feminista, e aí? Aceita as 10 minutinhos de porrada? Porra, bom demais, velho. Nossa senhora. Então, assim, isso tem um nome, né? Isso tem um nome bastante claro também, e o Emílio deve saber o que ele fez. Qual né? é? Então, só para concluir aqui, vai rolar processo, Emílio, você será processado, você não pode acusar alguém de um crime, ainda mais quando a pessoa não falou nada, né? Não falei nada, então, assim, me acusou de um crime, vai ser processado. Ele concorda com a entrevista dada pela mulher, que por acaso é a esposa dele. Porra, foda, né? Porra, senão a chinela ia cantar em casa. E a gente volta aqui, daqui a um ano mais ou menos, para dar o resultado desse processo aí. Porra. Processinho. Processinho.